Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Free Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes e hoje eu tenho o prazer de anunciar que o tema é especial para abrir esse 2026, que, cara, para quem não sabe, vamos falar hoje sobre a revolução esotérica no Brasil pela perspectiva da revista Planeta. Se você não sabe, não se culpe, porque é uma publicação extremamente importante, mas que às vezes é mais antiga para nossa geração, mas sem ela a gente não teria a realidade hoje esotérica, por bem e por mal, do que a gente tem aqui hoje em dia. Para me ajudar, temos aqui o Rafa Jacaúna. Galera, hoje eu estou muito de orelha aqui, tá? Hoje eu vou ficar bem quieto, porque quando temos especialistas na casa, a gente aprende e escuta com atenção. E todo o roteiro que eu escrevi foi inútil, porque é o roteiro vivo aqui. Temos pessoas que trabalharam na Planeta e aqui é pesquisador interessado no assunto. Então, para que o Andrei deixou escrever tanto? Podia ter me avisado antes. Temos aqui a nossa queridíssima Inês Barreto. Tudo certo, Inês? Tudo certo, feliz de estar de volta nesse tema, que também me ajudou a me formar aí no esoterismo. Perfeito, perfeito. Agora, queridíssimo Léo, pela primeira vez aqui na televisão, pela primeira vez aqui no Mundo Freak. Você que é um cara que eu sei que saca pra caramba, espero que seja a primeira de muitas participações. Se apresente aí pro nosso público. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu sou Leonardo Bussadori. Eu atualmente trabalho como editor da Edições Cosmos, que é uma editora que fala sobre ufologia, realismo fantástico e cultura geek. Mas eu também fui diretor de arte da revista Planeta durante um bom tempo, trabalhando junto com Eduardo Araia, e foi sempre um sonho da minha vida trabalhar numa revista que falava sobre o assunto. E hoje eu consegui trazer o Araia para falar sobre os primórdios de uma revista que moldou o pensamento sobre o desconhecido no Brasil. Perfeito, perfeito. E temos aqui o nosso convidado especial de hoje, nosso queridíssimo ex-editor, ex-diretor de operação da queridíssima revista Planeta, nosso queridíssimo Eduardo Araia. Tudo certo? Boa noite a todos. Boa noite, Andrei. Tudo certo. Tudo certo. Só uma correção. Diretor de operações me lembra alguma coisa em logística. Eu era diretor de redação. Diretor de redação que foi a pessoa que... Como é que foi? Já vamos começar aqui já fazendo essa semi-entrevista com você, porque eu queria entender, porque às vezes para o nosso ouvinte, né, tem muita gente que não sabe como funciona uma revista. Como funcionava uma revista. Revistas existem até hoje. Uhum. Mas como é que funciona uma revista? O que consistia exatamente o seu trabalho? Era você que selecionava os textos? Como é que funcionava esse dia a dia na redação? Bom, vou pegar essa parte específica. Mas acho que antes eu vou fazer um histórico, Claro. Andrei, porque daí o pessoal vai entender melhor. A Planeta não era uma revista como o pessoal pode conhecer aí convencionalmente. Era diferente. A Planeta começou na França. Era uma revista francesa. Uhum. Ela foi fundada por um jornalista chamado Louis Pauwels e por um escritor chamado Jacques Bergier. Esses autores aí fizeram em 59 um livro famoso chamado Despertar dos Mágicos. E no ano seguinte, o Despertar dos Mágicos foi essa porta de entrada para o público de assuntos assim que não eram tratados pela imprensa convencional. Uhum. Então lá a gente ia ouvir falar sobre paranormalidade, ufologia, medicinas alternativas, astrologia, um monte de assuntos aí que fizeram a fama da Planeta inicialmente e eram ignorados pela imprensa convencional. Pelo que eu tava lendo, era como se fosse uma resposta para a ideia dessa ciência positivista do século XX, né? Início do século XX, a gente tem essa grande evolução científica e junto dela uma filosofia que era cada vez mais higienizada desse sentido do que a gente vai chamar de realismo mágico, não confundir com o gênero realismo mágico latino-americano. A gente está falando de outro tipo de realismo mágico que vai nascer aí mais ou menos ali na Europa. E o Despertar dos Mágicos é uma publicação muito importante para esse pensamento mágico, que vai contrapor a essa... Eu tô falando alguma besteira ou é isso mesmo, dentro da sua leitura? Nenhuma. Eles não tinham fronteiras. Eles se propunham a examinar todos esses assuntos a sério.
Perfeito. E aí, você tem... o Despertar dos Mágicos é de 1961 e a... 59, acho, não? Você tem o dado certinho, hein? Olha... Eu tinha lido uma vez aí que uma data que me surpreendeu. Acho que ou o livro de 59 e a revista de 60, ou o livro de 60 e a revista de 61. Perfeito. É mais ou menos o fato é que Planeta na França durou até 72. Perfeito. E Planeta na França fez uma série de adeptos. Gente que, inclusive, publicou a revista em outros países. A Argentina foi um deles, que eu me lembro. Havia, acho que, mais de 10 edições estrangeiras. E parte desses fãs aqui, do Brasil, eram pessoas que estavam ligadas aí ao comando da Editora 3. A Editora 3, então, era uma editora nova, fundada por Domingos Ugaray, um argentino que deve ter conhecido a Planeta Argentina, né? E ficou com a ideia na cabeça, pelo Luiz Carta, que depois iria afundar a Carta Capital com o Mino Carta, e um outro empresário famoso, chamado Fabrício Vazano, que conta a lenda, estava lá para dar dinheiro no negócio. O fato é que o Ozugaray deve ter convencido seus sócios a comprar os direitos para publicar Planeta no Brasil. E ela foi publicada quando a edição francesa acabou. Tanto é que eles trouxeram os fotolitos. Os mais antigos vão saber o que são fotolitos, e o Léo, porque trabalhou nessa área, também sabe, né? Então, o Léo, dá uma pequena explicação de que é fotolito. Fotolito, antigamente, quando as revistas eram impressas, elas eram impressas em 4 cores ou preto e branco. E isso era usado uma chapa de metal com tinta, rodando numa rotativa e imprimindo folha por folha. Hoje em dia isso já não existe mais, já é tudo digitalizado. Mas Exatamente. Os fotolitos eram filmes originais. Quando você acaba de fazer a revista, você gera filmes que são guardados. Isso aí. O todo da empresa, Domingos Ugaray, me contou que a Editora 3 comprou os direitos, inclusive com os fotolitos, que daí já tinha as imagens, né? As imagens já tinham sido contratadas pela Planete francesa, e aí era só pegar e colocar na página. A revista saiu aqui com o mesmo formato que tinha na França, que era um formato quadradinho de livro, né, para colecionador, que ficou famoso na época. Muita gente ainda tem aí essas revistas em formato quadradinho, vende, empresta, comercializa. E então foi lançado aqui no Brasil, e eu lembro aí, no caso, eu era jovem na época, ainda estava no ginásio, e tinha propaganda em TV. Caramba! Quando a revista foi lançada. Propaganda em TV e coisa famosa, assim, a primeira revista tinha uma tiragem, acho que 70 mil por aí, e engrenou tanto que chegou a 120 mil rapidinho, isso naquela época. Sim. Parêntese. E vou dizer para você que hoje 120 mil reais, 120 mil exemplares, era um sucesso de venda. Sim. E hoje é impossível, né, de alcançar hoje em dia, né? No contexto atual, algo parecido. Se você conseguir vender 10 mil exemplares de uma revista, você chama a família e fala, fiquei rico. Por aí. Então, o primeiro diretor de redação da revista, Inácio de Loyola Brandão. Vocês já devem ter ouvido falar desse nome, né? Hoje em dia, membro da ABL, da Associação Brasileira de Letras, da Academia Brasileira de Letras, imortal. E diz a lenda que ele escreveu o Zero em boa parte lá na redação da revista. O Zero foi o romance que o tornou famoso. Caramba. O Loyola curtia a revista, curtia esses assuntos, mas não todos. Para ele, foi fácil fazer a revista, porque a maioria dos textos já estava pronta. Era questão de traduzir. Então, no começo, a revista tinha tradutores. E tinha algumas pessoas que entendiam desses assuntos, que o Loyola foi buscar aí, catando cuidadosamente no mercado.
Então, durante um bom tempo, a revista foi feita dessa maneira fácil. As imagens estavam prontas, os textos estavam prontos, era questão de traduzir. E o Loyola ia tocando o barco dessa maneira. Mas chegou uma época, mais adiante, aí a revista já devia estar com seus 7 anos por aí, que a parte do material não podia ser publicada aqui no Brasil, né, por questões de adaptação. Uhum. Não era adequada para o público brasileiro. Uhum. Então, o Domingos Garay criou um outro projeto para o Loyola, porque a revista estava programada assim para acabar. Mas o Loyola teve uma ideia e colocou o Domingo a par, convidar uma pessoa que ele tinha conhecido num evento, como é que era lá? Era um congresso de bruxaria em Bogotá. Caramba. Reuniu gente famosa lá. E então o Loyola conheceu o Pellegrini. Então, o Pellegrini é um jornalista também, que já tinha passado por alguns órgãos da grande imprensa. Ele estava morando no Rio de Janeiro e teve que, durante aquelas circunstâncias de ditadura, teve que sair do Brasil. Quando ele voltou, então estava procurando emprego em São Paulo, que era onde morava a família dele. E o Loyola resolveu convidá-lo. O Pellegrini tinha uma grande bagagem nessa área de Planeta. E eu considero que ele refundou a Planeta. Interessante. Aí ele refundou com todo o conhecimento que ele tinha, algumas pessoas que ele conhecia também. Ele puxou muito material de fora também, que ele conseguia traduzir, que tinha permissão para traduzir, e montou uma equipe de colaboradores nova. E aí muita coisa passou a ser escrita aqui no Brasil propriamente. Perfeito. E tudo isso aí, não sei se vocês estão notando, com pouca gente. Uhum. Pouca gente. O Léo trabalhou em grandes redações, eu trabalhei com ele, e a gente lembra das redações lá, né, Léo? Aquele movimento, aquele burburinho de redações. Não, o Planeta era uma salinha com algumas pessoinhas e vamos em frente, né? Mas o Pellegrini aí nessa época, 79, ele deu uma reerguida na revista, 78, 79. E aí foi a segunda fase, a fase que eu conheci. Que eu estava no ginásio, vi propaganda da revista, não me interessava. Não tinha nada a ver comigo. Essa fase da Planeta, a primeira fase, como o material vinha praticamente da Europa, Uhum. e eventualmente também da Argentina, tudo, ela pegava muito mais esses assuntos globalizados. Né? A Planeta, nessa segunda fase, foi aí que ela mudou de formato também. Ela passou a ser no formato A4, Sim. que é esse formato aqui. Antes ela era quadradinha, 21 por 21, lombadinha quadrada, aí ela virou nesse formatão. Uhum. A partir daí, o pessoal começou a fazer material muito mais voltado para o público que era ligado com os assuntos mais esotéricos. Mas mesmo assim, Léo, mesmo assim, as revistas antigas também tinham isso. Na época que você estava lá, inclusive, eu lembro que eu tive que fazer uma pesquisa sobre coisas antigas. Eu encontrei matéria sobre ufologia no número 4. Uhum. Então, quer dizer, número 4? Número 4. A proposta do Pauwels e do Bergier era cumprida à risca. Eles realmente dão uma abertura para todos os assuntos. Eu acho que isso, deixa eu fazer um parêntese rapidamente, é porque pro ouvinte é importante a gente dar esse contexto, porque hoje com a internet tudo isso ficou muito acessível, sabe? O TikTok hoje tem algoritmos inteiros que falam sobre assuntos diversos, esoterismo, misticismo, tarô, magia, ufologia, YouTube, você tem vários desses aspectos, né? Mas na minha área ali, final dos anos 90, que quando eu passei a praticar as idas e bancas, né? Você já tinha mais variedades de publicações e tal. A gente tá falando de uma revista que ela nasceu na década de 60, ou seja, não tinha dentro do comum, não tinha nada desses assuntos sendo falados não sei se dá pra falar grande mídia, como a gente entende hoje, né? Mas a mídia tradicional. E chega aqui no Brasil, década de 70, que também não tinha nada
Acredito eu, talvez vocês possam até me corrigir se tivesse qualquer outra coisa. Então a Não, Planeta... não tinha nada. Então, tinha. a Planeta ela foi responsável não apenas por popularizar esse tipo de assunto, como também formar toda uma geração que vai ler a revista da década de 70 e 80, que vai ser hoje os grandes mestres aí, década de 90, 2000 e por aí vai. E isso que está sendo discutido aqui é muito interessante, porque diferente da revista UFO, que foi fundada por pessoas que trabalharam na Planeta, aqui a gente tá falando de uma miríade de coisas do tipo pseudo-história, pseudo-arqueologia. A gente tá falando, o Von Däniken é dessa época, década de 70, né? Você teve bastante desse tipo de assunto sendo colocado e diversos outros autores, né? Então vai pra ufologia, você vai pra questão da paranormalidade, você vai pra questão de diversos desses assuntos que não tinha outro lugar que não a revista Planeta. É por isso da importância dela que todo mundo da geração anterior à minha com certeza é filho da revista Planeta e eu falando Andrei, disso hoje é por causa disso. Eu tenho quase certeza que, corroborando o que você está falando, que a revista Planeta startou muito dos assuntos que a gente vê hoje no YouTube, em podcasts e Sim, tudo com mais. certeza. Provavelmente, se ler uma parte dessas edições da Planeta, vai ter teorias que hoje a galera puxa, o pessoal fala como se tivesse coisas, como se fosse novinha que já estava lá na década de 80 na Planeta. Então eu tenho certeza que isso seria uma incrível coincidência. Assim. Fica aí. E você tem uma coisa interessante nessa história toda, que é o seguinte, nessa época, dos anos 60, final dos anos 60, começo dos 70, Editora 3 era a grande mídia, Editora Abril era a grande mídia. Não era qualquer um que conseguia pegar uma revista, produzir essa revista, mandar para uma gráfica, imprimir 100 mil exemplares e distribuir no Brasil inteiro. Então, se você for pegar, por exemplo, foi uma revista Planeta que iniciou esse público a ponto de, nos anos 80, o Fantástico abraçar esse tipo de informação. Sim. Porque esse tipo de assunto sempre interessou o grande público. Tá? Enquanto a grande mídia da época, que era a Editora Abril, ela passava também pela conhecer, mas não entrava tão a fundo assim com os assuntos mais polêmicos. Mas quando o assunto era polêmico, caía sempre na Planeta. Que eu me lembre, a Abril só começou a abordar esses assuntos um pouco mais, com mais frequência, com a Super Interessante. Que também tinha um recorte mais um científico mais tradicional, né? Até uma revista voltada para estudante, né? Também já estava ali nesse universo, mas já tangenciando, né? Abril nunca teve uma publicação esotérica propriamente dita, né? Mais para frente, só que aí eles vão fazer algumas reportagens de capricho e tal, falando de temas relacionados, mas também não com essa profundidade, né? Perfeito. Talvez eu vi uma matéria sobre tarô, assim, uma coisa de 4 páginas, 6 páginas no máximo. Coisa assim. A gente fez uma edição especial sobre tarô. Com um baralho, inclusive. Talvez super vendido. Eu diria até que quem abriu o caminho pra gente nesse sentido, no sentido da Planeta, foi a revista O Cruzeiro, que descobriu um filão espetacular falando sobre discos voadores. Sim. Eu lembro que na Cruzeiro você teve aqueles... Cruzeiro nos anos... Você tinha aquelas matérias sobre Chico Xavier, por exemplo, né? Só que a Cruzeiro era bem mais amplo, Exato. Né? A Cruzeiro não era sobre isso, né? Mas você tinha... Inclusive, essas matérias de Chico Xavier era cético, né? Eram jornalistas céticos que abordavam esse tipo de assunto. Mas já dava pra ver que a galera curtia demais esse debate, né? Você iniciar... E isso que é legal. Você incitava uma espécie de debate, pessoas que acreditavam, pessoas que não acreditavam. Vez ou outra, eu tava no jornal... Eu lembro muito quando eu tava pesquisando Operação Prato, você tinha muitas vezes discussões da galera que mandava carta pra redação do jornal... não concordando, às vezes concordando, falando, não, é isso mesmo, ET existe. O outro falando, não, isso é tudo groselha, maluquice de vocês e tal. Mas isso que é legal, né? O que a gente tem hoje nas redes sociais da galera metendo bronca era as editoras, com jornais, com revistas, né? Com opinião do público. Mas você via que eram assuntos que, cara, ninguém ficava parado, todo mundo gostava de engajar, né? Então, e aí eu queria saber de você, Edu, que, tipo, quando você chega, vai receber esse convite e tal, você
você era um cara mais cético, né? Você chegou a mudar de opinião em algum momento? Vocês terem uma ideia aí também para citar para a turma aí que provavelmente não conhece muito esse tipo de coisa. Havia uma editora chamada Civilização Brasileira, que hoje faz parte do Grupo Record, que era editora que lançava livros assim, não só isso, publicava romancistas famosos também, mas lançava os livros do Marx, livros de esquerda. Uhum. E meu pai trabalhava nessa editora. E eu recebi os livros aí. Então a minha visão sobre assuntos da revista Planeta era assim: isso não serve. Entendi. Tem nada a ver. Mas como a revista Planeta é a revista Planeta, Sim. Meu pai tinha contatos no meio jornalístico. Quando chegou a hora de eu me formar e começar a trabalhar, ele usou todos os contatos e nenhum deu certo. E aí eu recebi um chamado no meio de uma viagem, recebi um chamado de uma amiga que estava na editora 3, falou: olha, estão precisando de um revisor aqui na revista Planeta. Tem revista Planeta? Aí eu pensei assim, olha, com todos os pistolões que meu pai conhece, não está dando nada certo, vamos à revista Planeta. Perfeito. Que eu encontrei lá. Cara, que interessante, né? E você já chega já depois dessa reformulação do Loyola, como você estava Sim, eu já cheguei quando era Luiz Pellegrini que estava querendo contratar o revisor. Perfeito, perfeito. E aí então, a gente... Fale. Eu passei por uma entrevista com ele e vai aqueles dados, assim, ele pergunta de onde você é, quem você conhece aqui, foi indicado por fulana, papapá, 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 papapá. E eu fui falando da minha carreira aí na universidade, do que eu fazia, tal, quem era meu pai era gerente de uma editora. Qual editora? Acho que na época ele já estava na Perspectiva. Mas qual é o nome do seu pai? Falei, o nome do meu pai e tal. Eu conheço seu pai. Eu tenho uma livraria, eu compro o livro dele. Ótima pessoa. Conheço seu tio, meu tio era livreiro também. Bom. Então, acho que o emprego não vai ser tão desinteressante assim. Né? Eu entrei e era uma revista mensal. Para fazer uma revista mensal naquelas condições, a gente tinha muito tempo. Uhum. Eu fui contratado como revisor, podia fazer revisões assim, de textos 3 vezes, 4 vezes, que não complicava o fechamento. Entendi. E aí eu fui me inteirando dos assuntos. Alguns não me interessavam muito, outros me interessavam bastante. E eu fui sendo seduzido pela revista. Que interessante. Pela temática da revista. Que tipo de assunto você mais curtia? Arqueologia, medicinas, que a gente chamava na época de alternativas, né? Complementares hoje em dia. Você nunca passou pelo lado esotérico sobrenatural, né? Nunca foi uma coisa que você... Então, mas aí eu comecei a pegar esses assuntos. Tinha uma outra pessoa na revista que era uma pessoa super interessante, uma personalidade total. Quando eu entrei na revista, ela tinha 75 anos e era uma força da natureza, como ela trabalhava. Chamava-se Elsie de Vigra. E essas duas pessoas, Luiz Pellegrini na parte operacional, na parte de conhecimento também dessa área, e a Elsie de Vigra na parte espiritual, vou dizer, espiritualista, conhecer essa área toda, a paranormalidade, eles que me encantaram para fazer a revista. A Elsie de Vigra tem muito a ver com o que eu conheci nessa área e com o que eu vim a ser depois, né? E vou dizer para vocês que foi o Araia que estragou a minha infância. Porque a minha história de entrar na Planeta, eu estava trabalhando numa outra redação, e aí eu recebi o convite para trabalhar, para cobrir férias de alguém na revista Planeta. Tá tudo ok aqui. Eu estava ia cobrir as férias de alguém e entrei lá.
comecei a trabalhar e fui efetivado para a redação. E eu sempre fui um apaixonado pela revista Planeta. Eu comprava a revista Planeta, eu devorava, eu lia 3, 4 vezes a Planeta. Eu lia principalmente sobre ufologia, eu lia depois sobre assuntos paranormais, eu lia sobre telepatia, eu lia sobre extraterrestres na história, eu lia sobre tudo isso. Quase não tudo sobre arqueologia, quase não tudo sobre medicina, mas aqueles assuntos para mim me formaram até que eu entrei na redação da revista Planeta. Aí, depois que eu peguei mais amizade, afinidade, cheguei pro Eduardo assim, teve algum assunto que vocês tiveram que não publicar porque não era permitido? Eu falei, não, nenhum. Teve alguma história que vocês não publicaram porque não tinha informações ou era complicado porque por algum motivo especial? Eu falei, não, nenhum. Eduardo, você já viu algum disco voador? Não, nada. Você acabou de estragar toda a minha infância. Eu falei, eu vou entrar na revista Planeta, eu vou saber de um monte de história, eu vou saber um monte de coisa, de bastidores. Eu acabei fuçando muita coisa depois, mas foi muito legal porque eu compartilhei muitas histórias das coisas que eu gostava e que formou a minha adolescência por culpa dele. Por culpa dos meus antepassados também, né? Ah, sim. Então, só para dar uma resumida aí também, dar um outro passo aí para vocês entenderem a história, provavelmente do que o Léo viu. Quando o Pellegrini assumiu a redação, fez aquela reformulação toda, mas ele não ficou muito tempo, que ele tinha a livraria dele, a Zipac, que era uma livraria famosa nessa área, e tinha outros planos, saiu. Mas eu fiquei eu não fui o editor logo depois dele, né? Houve um diretor de redação que tinha trabalhado na grande imprensa, também gostava desses assuntos, chamado Edenilton Lampião. Mas ele ficou, se não me engano, 2 anos. 2 anos só. 2 ou 3 anos. Aí eu que já estava editando edições especiais naquela época, assumi o cargo. Fui convidado para assumir o cargo dele. E nessa época, a Planeta foi muito exigida, porque eu já fazia edições especiais. Então, houve uma época, nesse período aí que eu fiquei lá com o diretor de redação, entre 83 e 2000, que a revista chegou a ser publicada assim, a cada mês tinha uma edição normal e chegou a haver 4 edições especiais. Caraca. Por mês. E aí, quais eram as edições especiais? Então, eram todos os assuntos dos quais a gente tratava em desdobramentos, né? Então, havia revista de ufologia, muitas revistas de ufologia. Tarô foi um sucesso. Chico Xavier deu 7 edições. Acupuntura, mistérios da história, uma infinidade de assuntos. Yoga, publicamos todas as 7 principais linhas de yoga. Caramba. Acupuntura, até isso. Criação de abelhas, deu certo. Olha, foram muitas. Até isso aí, quando estava chegando a época que eu saí, 2000, isso aí já tinha encurtado, o processo estava retrocedendo. Já não eram todas especiais. Eu lembro que uma das últimas especiais que a gente fez foi a Eco 92, se não me engano. Foram caindo, e daí quando saí em 2000, se não me engano, acho que era a revista mesmo e só ela. A Planeta, pelo que eu tava vendo, né, eu não conheci ela nessa fase esotérica, né, ela foi indo por um viés ecológico, né? Sim, a revista, então, tudo que veio depois sempre esteve dentro da revista. Eu fui sucedido pela minha, vamos dizer, pelo meu braço direito, era a minha redatora Fátima Afonso. Ela ficou lá até 2004, se não me engano. E nessa época, eu tinha ido para o Estado de São Paulo, do Jornal do Estado de São Paulo. E saí de lá, fui para jornalismo corporativo. Nessa época, assim, 2004, 2005, a direção da 3 resolveu dar uma mudada, que a Fátima continuava fazendo ainda essa revista
com esses assuntos que tinham sido fortes na nossa época. Aí o que o diretor da editora, no caso, fez, né, que já era o filho do Domingos Ugaray, ele resolveu convidar o Luiz Pellegrini, de novo. O Luiz Pellegrini veio e refundou a Planeta mais uma vez, dando mais enfoque. Seria uma revista que ficou mais concorrente da Super Interessante, se bem com sua marca registrada sempre, né? Então, é uma revista que tinha muito meio ambiente, tinha muito comportamento, muito assunto de saúde, também incluindo as medicinas complementares, mas todos os sentidos, muita arqueologia, enfim, era uma outra revista, um outro formato repaginado, mas que deu muito certo. Deu tão certo que naquela época a Planeta conseguiu a maior tiragem dela. Caramba, não fazia ideia. Tem um sucesso tão grande que foi tema de um artigo da Meio Mensagem naquela época. Até procurei esse artigo para ver se encontrava. Então não encontrei, então vocês vão ter que acreditar na minha memória. A revista chegou a publicar 180 mil exemplares de cada edição. Caraca, bicho. E dizia-se na época que a tiragem da revista era maior que a tiragem da Isto É, que era o carro-chefe da casa. Isso Mas aí. a Isto É era uma revista semanal, né? Então, digamos que publicasse 150, 4 edições por mês, pronto, deu 600 mil. Mas a Planeta sozinha, 180 mil. Isso mostra que esse interesse pelo ocultismo, pelas ciências menos tradicionais, pelos mistérios, magia, já é muito do brasileiro, não é de hoje, né? Esse interesse cada vez constante e crescente, como uma revista mensal ter mais edições do que uma... Pode estar falando da editora Abril, Isto É, se não me engano, é um monstro de volume, né? Então, isso aí realmente é uma coisa que eu estou muito surpreso. Quantas páginas a Planeta tinha, mais ou menos? 100 páginas? Normalmente 64. Eram Caramba! 4 cadernos de 16, né, Léo? Era. Na época do Léo, eu já não sei se era isso, que a revista foi encolhendo nos anos finais, né? E acho que no final estava com 56. Caraca. Havia algumas edições especiais com 48 páginas. Mas aí já eram os tempos mais adiante, né? Eu acho que na época, nos anos 80, foi o auge do brasileiro curtir o desconhecido, graças à televisão acompanhar o assunto. Porque isso nos anos 70 não era tão forte. Na minha infância, nos anos 80, as pessoas compravam muito. Era época de ouro para vender livros sobre isso. Por exemplo, no final dos anos 70, Jacques Vallée veio para o Brasil. O Allen Hynek veio no Brasil para investigar assuntos de ufologia. Então teve essa subida do assunto ufológico. Quando o Fantástico começou a exibir isso, aí teve a fase do ET de Varginha, tudo, era o auge da ufologia desses assuntos. Qualquer coisa que você colocasse na televisão ou na revista era garantia de venda. Uri Geller, ET de Varginha, o caso se você fizesse uma história do Vilas Boas, tudo isso chamava atenção. Diz um estudo que isso tem muito a ver com a política do país, que na época, fim de ditadura, as pessoas gostavam de abstrair a mente e aceitavam toda a história fictícia. Então, quando isso começou a surgir de uma forma pela grande mídia, que foi o caso da Editora 3 trabalhando com a Planeta, nossa, era certeza que você ia na banca de revista, toda semana tinha uma coisa diferente, porque a Planeta lançava especiais praticamente toda semana, junto com a revista mensal. Eu recebi aqui da mãe de uma ouvinte, né? A mãe da Pri Guerreiro, umas edições que eram umas edições de capa. Eu não sei se era capa de luxo, pretinha, com. Aí você tinha cada tema, era como se fosse uma enciclopédia, um formato de enciclopédia que, se eu não me engano, era dessa coletânea de especiais da revista Planeta, né?
que eu acho muito bonito, assim, né? Porque não tem mais publicações parecidas com essa, e também desse tipo de edição mais de luxo e etc e tal. Eu queria perguntar pra Inês. Inês, como é que você conheceu a revista? E eu acho que sua mãe tem muito a ver com isso também, né? Tem, a minha mãe sempre teve muito interesse nesses temas, né? Até hoje, minha mãe é cartomante, a nossa família é umbandista, e na década de 70 ela tinha ali seus 20 e poucos, e foi quando ela começou a ler a Planeta justamente por isso, né? Era um tema que ela se interessava, e a gente tinha uma carência no Brasil, até por conta da ditadura militar. Não vinham coisas importadas para cá, ou vinham com certas restrições e tal, e aí ela começou a comprar a Planeta por isso. E, e aí eu li essas planetas da década de 70, 80, no final ali no começo da adolescência, já final dos anos 90, começo dos anos 2000, porque ela ainda tinha a coleção em casa. Então teve alguns assuntos que a minha introdução a esses temas foi a Planeta. E aí também sempre me interessou muito esses temas de arqueologia, de história, né? Tanto que no futuro, né, também sou graduada em jornalismo, mas no futuro virei pesquisadora de história, né, acadêmica em história. E aí sempre me interessou, principalmente, né, ainda mais final de começo de adolescência, quando tinha as histórias de assombração, né, tinha uns especiais que eram só história de poltergeist, isso eu amava também. Li na época o Despertar dos Magos, que a minha mãe tinha também, da época ali, da década de 70, a edição dela. E aí umas outras coisas que vieram nessa esteira, né? E aí falando como pesquisadora, né? A minha pesquisa de doutorado é sobre livros de magia publicados no Brasil, e eu faço uma trajetória ali de 3 grandes manuais, né? O livro de São Cipriano, o livro da bruxa e o livro do feiticeiro. E eu puxo essa trajetória desde o final do século XIX, quando eles são publicados, até a década de 70. E eu identifiquei na minha pesquisa justamente isso. Ali entre os anos 70 e 80, parece que tem uma retomada desses temas. Né, o São Cipriano, por exemplo, ele vende muito até a década de 30, depois dá uma caída, e na década de 70 esses livros, inclusive o livro da bruxa sobre cartomancia, eles voltam com muita força. E eu até identifico justamente esse movimento, né, um movimento editorial ali caminhando junto com a imprensa nesse ponto, né, um interesse do público crescendo. E eu fui justamente pesquisar o arquivo da Planeta para a minha pesquisa de doutorado, para tentar entender esse movimento. Aí, ano passado, dediquei uns meses, acho que uns 4 meses aí da pesquisa, lá na hemeroteca da Biblioteca Mário de Andrade, aqui de São Paulo. Para quem não sabe, hemeroteca é uma coleção de jornais, né, um acervo de jornais. E aí eu fui como pesquisadora e eu consultei o acervo da primeira até mais ou menos a década de 70, 80, né? Impossível ler tudo, porque elas são físicas, elas não estão digitalizadas. Aí fui olhando por uma e fui pegando ali os temas e principalmente tentando fazer essas trajetórias editoriais, quais os livros que a Planeta resenhava, né? Quais os anúncios que apareciam. E aí eu tenho identificado muito esse movimento conjunto, assim, né? Do mercado editorial e da imprensa caminhando juntos nesse interesse. Tanto que é isso, né? Depois do Despertar dos Mágicos, começa a vir para o Brasil, por exemplo, livros do Fulcanelli, né? Que é um alquimista que é citado lá no Despertar dos Mágicos. Né? Antes disso, isso ficava muito restrito às ordens esotéricas, né? Tinha as publicações da Rosa Cruz, a editora Pensamento, né? Do Círculo do Pensamento Esotérico. Eu cheguei a encontrar no comecinho, fiz alguns pequenos ou folhetins específicos sobre magia, uma circulação, né, também com muitos textos traduzidos. E aí foi muito interessante essa revisitar a Planeta mais velha e com esse olhar de pesquisa, porque eu consegui identificar muito dessas coisas que vocês falaram, né? Quando o Pellegrini entra, você tem uma mudança ali editorial, gráfica muito forte, né? Assuntos novos, e eu vejo que a Planeta teve uma inovação em algumas coisas, por exemplo, ela foi uma das primeiras a falar sobre Umbanda na grande imprensa. Quando você pega na mesma época, um pouco antes, a revista Realidade, né, que foi uma revista histórica do jornalismo brasileiro, de grandes reportagens, grandes nomes da reportagem que a gente conhece até hoje, que começaram na Realidade, quando ela tratava, por exemplo, de Umbanda e Candomblé, ainda era de uma maneira muito exótica, muito caricata, né, olhando com o nosso olhar contemporâneo aqui do começo do século XXI, até meio preconceituosa.
E a Planeta já vai trazer outro olhar para essas religiosidades, né? Vai ser uma das primeiras a falar de candomblé propriamente dito. Tem especiais sobre orixás, então tem esses pontos muito Foi o meu inovadores. primeiro especial. Essa foi Orixás foi o meu primeiro especial. É uma das que eu tenho digitalizadas aqui, porque, né, na minha pesquisa ali, uma das coisas é entender, né, uma das coisas que eu quero também trabalhar no futuro, né, porque eu estou hoje fazendo a minha tese de doutorado, mas a gente vai pegando documento pensando no que a gente vai fazer daqui 4, 5 anos, né. Então, uma das coisas que eu quero pensar é essa representação de religiosidades africanas, e a Planeta foi uma das primeiras a dar esse espaço, inclusive entrevistas com sacerdotes, sem esse olhar do exotismo, né, com um olhar mais curioso, assim. E aí foi muito interessante revisitar todo esse acervo e sentir justamente essas mudanças da revista. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, que na época eu já fiquei, né, quando eu estava visitando o acervo, e é uma coisa que está sempre aparecendo na minha pesquisa. Vocês chegaram a ter algum problema com censura? Porque os livros de magia que eu pesquiso, eu não consegui encontrar nada sobre censura neles. E aí é uma das coisas que eu fico pensando se vocês chegaram a ter esse problema de eu ter algum material censurado pela ditadura. Eu respondo por mim. Nenhum problema. Pellegrini, acho que se tivesse tido algum problema, ele me falaria. Que continuamos em contato até hoje. O Loyola, acho que não teve, porque a revista dele era basicamente a revista francesa. Então ele não deve ter tido muito problema com isso. Ele não deve ter tido problema em absoluto. Em suma, eu diria que a resposta à sua pergunta é nenhum problema. É bom. E ainda mais teve articulistas que tem o Olavo de Carvalho, tudo, Paulo Coelho, são pessoas que também passaram batido pela censura. Então, será... Quando o Olavo de Carvalho voltou à tona aí com a questão do Bolsonaro, eu não lembro se você estava lá ainda, Léo. Eu fui fazer uma pesquisa, que eu nunca tinha lido nada do Olavo de Carvalho. Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa aqui nas revistas antigas. E o Olavo de Carvalho que aparecia lá era um colaborador normal. É uma pessoa que escrevia, deu para identificar lá em 2 artigos, assim, provavelmente o Pellegrini passou um tema de uma revista estrangeira para ele e falou, desenvolve isso aqui. E foi isso que ele fez. Isso então foi a fase astrólogo, né? Isso foi a fase que ele escrevia sobre astrologia, né? Era a fase... porque depois eu relacionei lá. Ele tinha uma escola chamada Escola Júpiter de Astrologia, né? Mas eu não encontrei lá nenhum artigo de astrologia. Com certeza existia. O que eu sei do Olavo de Carvalho lá, que eu nunca ouvi, né? Ao vivo e em cores, foi que... como eu tinha citado aí, havia uma senhora que estava na redação lá, chamada Elsie Tibigrá. E Olavo de Carvalho, que consta naquela época, andava na Pindaíba. Então, numa certa época, ele pediu para Elsie Tibigrá, que era daquele tempo ainda que em São Paulo, se um pedinte tocasse a campainha, a pessoa abria a porta, dava comida, deixava o sujeito dormir uma noite. Ela era dessa época, né? Parece que o Olavo de Carvalho pediu e a Elsie concordou em hospedar a mulher, se não me engano, 2 filhos durante um tempinho. Teve isso. É a história mais firme que eu tenho do Olavo de Carvalho naquela época. O resto, ele foi colaborador. Eu li textos lá e era um colaborador normal. Não tinha nenhum surdo de extrema-direita, como se viu depois. Né? E, a partir de um certo momento, ele sumiu do rol de colaboradores. Interessante. Já o Paulo Coelho eu conheci como colaborador. Uma pergunta sobre a questão da censura. Na opinião de vocês, tem algum motivo específico para a censura do regime militar ali deixar a revista de lado? Ou eles não... Porque eles perseguiam algumas revistas, dependendo do que as revistas tinham publicações. Será que eles não se importavam com esse tema de religiosidade? Vocês nunca tiveram nenhum problema e conheciam outros jornalistas que editores que trabalhavam em outras revistas que tinham algum problema? Vocês suspeitam por que a Planeta nunca teve nenhum tipo de... Acho que esses temas não incomodavam a eles. E, inclusive, assim, conta o Luiz Pellegrini,
ele tinha uma livraria chamada Zipac, né? E um ministro da época do regime militar ia lá comprar livro. Arnoldo Prieto, foi ministro do Trabalho, se não me engano. Era freguês da livraria. Interessante, interessante. Na minha pesquisa acadêmica eu cheguei na mesma conclusão também. Não era importante o suficiente para a censura dar tempo para isso, assim. Voava abaixo Preocupados do com radar outros deles. temas. Eu E ainda os livros que eu pesquiso, que são livros de editoras muito populares, acho que saía muito também, a tiragem, era muito trabalho e não valia a pena, sabe, gastar tempo com isso. Cara, eu vou dar um Eu chute acredito aqui. também. Eu acho que eu vou dar um chute aqui também, porque o que acontece, né? Eu acabei topando com isso muito quando eu tava produzindo o Operação Prato, que eu imagino que deve ser algo que a Planeta chegou até a abordar em algum momento, né? Que os militares, eles participavam do meio espírita de uma maneira era muito popular entre os militares da época, né? Você teve grandes generais, presidentes que participavam, tanto que maçonaria. Você vê agora essas polêmicas aí das últimas décadas aí, o Mourão na maçonaria, Bolsonaro indo na maçonaria. Faz parte meio que do meio militar, porque vem dessa fase meio da Declaração da República. Era uma galera que ela era meio fora, assim, do que a gente imagina frente. Porque você imagina, pô, o brasileiro é católico, é isso que é o conservador da época, etc. Mas vários desses militares, eles eram muito espíritas, né? Então eu acredito que não necessariamente seja alguma coisa que, inclusive, incomodava. Talvez mesmo quando você talvez tivesse uns textos, né, falando sobre candomblé, talvez ele se colocasse muito nessa coisa de curiosidade, mais como talvez sendo uma parada que ia convencer alguém a entrar no meio, né? Como se fosse uma espécie de propaganda, eu imagino, né? Porque eu de fato não entrei em contato com esses textos, então não consigo falar com toda certeza e tal. Então eu imagino que vários militares, talvez de até patente alta, talvez consumissem a Planeta. Então até aí, Vamos dar uma separadinha aqui. por favor. Espiritismo é uma coisa. Maçonaria é outra coisa, um tema chamado sociedades secretas. Perfeito. Eu não sei quanto a muitos militares estarem envolvidos com o espiritismo. Mas uma vez a revista, acho que se não me engano foi a edição 188, 180, alguma coisa assim. Fui convidado por um articulista nosso que era um arqueólogo, né? Uhum. Mas também mexia com essas coisas, a participar de uma reunião de maçonaria aberta ao público, que a maçonaria queria publicar um tipo de manifesto e tal, e esse colaborador perguntou, escuta, dá para fazer isso na Planeta? Eu falei, vamos ver o material, acho que dá, sim. Acabou saindo, se não me engano. E daí eu participei dessa reunião aí. O que acontece? A boa parte da classe política do Brasil está envolvida com maçonaria. Sim. Boa parte. Então... Com certeza. Eu acho que a também maçonaria que teve uma coisa... tem princípios rígidos, que não quer dizer que o pessoal que faz parte dela siga. Sim, claro. Até porque a maçonaria é muito grande, né? Isso é algo que, inclusive, tem lojas, inclusive, que tem... Como qualquer lugar, né? Você vai encontrar padre católico que segue o catolicismo, espírita que não segue o espiritismo, muçulmano que mata a gente, a religião codiza na linha principal que não é para matar ninguém, por aí afora, né? Sim. Claro. Claro. Nessa reunião da maçonaria, eu lembro que o falava lá o sujeito que estava apresentando, né? Falou de vários nomes lá de políticos importantes que não puderam comparecer à ocasião, porque isso, porque aquilo e tal. Não é o tipo de coisa que seja aberta num sentido publicável no jornal, tipo, né, os grandes da maçonaria e tal. Mas, por exemplo, no Operação Prato, eu vi que vários deles tinham muito dessa abertura com o espiritismo e com ufologia. Principalmente dentro da aeronáutica. Então, assim, de fato eu imagino que não era um assunto que incomodava. Pelo contrário, talvez eles fossem, de fato, pessoas que fossem consumidoras desse tipo de coisa. Tendo em vista que talvez não se fosse enxergado um material de contracultura, de revolucionário, coisa desse, que talvez seja exatamente o tipo de assunto que fosse problema, né? Não era um material perigoso a princípio.
o assunto da Planeta para a ditadura, para o pessoal que censurava, era o pão e circo. Ele não era um assunto que movimentava massas, é aquele assunto que tranquilizava as massas. Não, deixa ele pensar nesse tipo de assunto, deixa ele pensar em ET, deixa pensar em tarô, essas coisas. Aí é um colaborativo para a ditadura. Entendi. Edu, você começou a falar do Paulo Coelho, né, que também foi um colaborador da revista, e eu queria entender um pouquinho, né, que hoje o Paulo Coelho se tornou essa, né, enormidade mundial, né? O cara vive hoje aí no bunker na Suíça. O cara tem talvez seja o autor mais vendido mundialmente do Brasil, imagino, né? Como é ele que é era? o segundo. É o Ele só segundo? perde pro o primeiro é o Jorge Amado e ele é o segundo. Perfeito, perfeito. Como é que era? Você chegou a conhecer ele, trocar ideia? Como é que foi essa fase dele na revista? Eu conheci o Paulo Coelho. Paulo Coelho foi trazido para a revista pelo meu antecessor. Esse editor que ficou no meio do Luiz Pellegrini e da minha gestão, chamado Edenilton Lampião. O Lampião gostava muito de música e ele tinha envolvimento com Raul Seixas, cujo parceiro em muitas letras era o Paulo Coelho. Então o Lampião trouxe o Paulo Coelho para escrever alguns artigos. E aí eu entrei em contato, inclusive porque ele escreveu uma matéria lá que para mim parecia incompreensível. Então eu tive que entrar em contato com ele para explicar. Escuta, o que você está querendo dizer com isso e com aquilo? Você lembra qual que era a matéria? Foi uma matéria que depois ele pediu para nunca mais ser publicada. Eu lembro que o título da matéria na capa acho que era a Sagrada Magia de Abramelin. Olha! Eu acho que eu tenho ela aqui. Então, essa matéria, ele falou assim, depois pra mim, nunca publique mais isso. Caraca, bicho. Eu nem lembro que mais tem a matéria. Então, Inês, você vai poder me lembrar sobre isso aí. Eu vou caçar ela aqui na minha documentação. Foi matéria de capa. A magia do guardião e tal. Sagrada Magia de Abramelin. Porque o Paulo Coelho, ele foi suavizando, né? Ele era da telema, ocultismo, e aí ele foi se tornando esse cara Crowley, mais... Crowley, né? Eles eram envolvidos com isso. E aí ele foi renegando. Eu tenho uma matéria dele aqui também sobre o Crowley, né? Falando a vida, enfim, meio biográfica dele também, que eu cheguei a digitalizar aqui. Então, aí passou um tempinho e a revista tinha uma seção de livros. Aí chegou lá um livro simples, era uma editora simples. Depois ele mudou para outra editora, né? Foi para Rocco, se não me engano. Mas era um livro que era o primeiro livro dele dessa nova fase. Se eu não me engano, era o Diário de um Mago. E era pela Eco, que é uma das editoras que eu pesquiso. Diário de um Mago. Ele chegou lá e... Bom, esse cara foi colaborador da revista. A gente tem a obrigação de publicar alguma coisa sobre ele. Eu comecei a ler o livro. Falei, bom... não lembra o Paulo Coelho daquela época. Era uma coisa compreensível. Tinha um recado, né, no final. Então eu mesmo fiz a resenha. As resenhas da Planeta não eram longas, né? Então eu peguei lá, fiz a resenha e publiquei. E ele ficou contente. Depois ele entrou em contato com a gente e falou: essa foi a primeira resenha que foi publicada desse livro, assim, então. Aí coisa engrenou e veio depois o Alquimista, foi o estouro total, né? Chute no pau da barraca total. E, bom, ele fez muito sucesso e sucesso merecido aí. Ele tem assim, pra gente estar em Planeta, dá para ver assim, que a literatura dele é mais uma literatura de convocação das pessoas, né, para começar a entrar nesses assuntos. Ele não vai até os graus mais altos, mas é um trabalho super importante, que é positivo, um trabalho que traz as pessoas para cima. E nesse sentido, assim, a revista não tem arrependimento nenhum em ter voltado a entrar em contato com o Paulo Coelho. Ele deu entrevistas pra gente, né?
Foi legal. Foi legal. Você lembra de mais algum autor assim que marcou a Só revista? só uma curiosidade de Paulo Coelho para vocês verem como essas coisas funcionam. Eu ia fazer uma viagem para os Estados Unidos e me veio à mente assim, eu vou encontrar alguém que eu conheço sem ter marcado nada. Aí eu fui para os Estados Unidos. Era uma viagem que eu ia visitar alguns lugares. Um dos primeiros lugares que eu fui visitar foi Chicago, onde morava o meu compadre. Hoje compadre, né? E a mulher. E naquela ocasião, eu ia ter também a extensão da viagem ia lá para a região de Los Angeles, onde parentes meus tinham falado assim, olha, você vem para cá preparado que você vai a uma festa de casamento. Não precisava comprar roupa para festa de casamento. Então, eu estava lá em Chicago, o meu amigo tinha falado assim, olha, eu estava lá numa região que é a região de comércio forte lá deles, né? E esse meu amigo falou, olha, provavelmente aqui tem lojas que servem para você, mas a gente vai procurar aqui alguma que tenha essa informação, né? Então, descobriram uma loja lá e falaram, ó, quando der, vai lá. E eu estava lá num belo dia, tal, acho que era uma segunda-feira, se não me engano. Aí deu um clique, assim, acho que é hora de sair e procurar a loja lá para ver se tem o blazer que eu preciso. Aí eu fui lá, andando, dava para ir a pé. Tô eu andando, saí do prédio dele, virei na Avenida Grande, que eu não lembro qual é o nome agora. Tô andando lá, vejo à distância um casal olhando para dentro de uma livraria. Eu conheço esse cara. Era o Paulo Coelho. Cheguei lá, boa tarde, seu Paulo Coelho. Como é que você... o que você está fazendo aqui? Eu tô em férias, e você? Não, eu tô feira de livros aqui. Esse meu compadre estava recebendo um livreiro do Brasil que estava na tal feira de livros. Aí o Paulo Coelho falou, olha, eu sabia que alguma coisa ia acontecer nesse sentido, mas não sabia que era você que ia encontrar. Tem uma foto disso aí, batida pela mulher dele, que eu nem sei onde... Mas é uma coisa engraçada que ocorreu com ele, bem pertinente a ele e bem sintonizada com o planeta. Isso acontecia bastante com o planeta. Ou seja, né, já tava mordido aí pelas sincronicidades. Teve algum outro autor que você lembra que te marcou? Não necessariamente que é super famoso nem nada assim, mas que você achava que pô, era um colaborador bom, alguma coisa assim que te marcou? O próprio Pellegrini, que foi diretor de redação, é um escritor e sempre foi um colaborador 110%, né? Então fez muita coisa importante para nós. Né? Muito bom. Assim, internacional, eu estou lembrando agora, mas acho que não foi o principal. Houve um médico chamado Brian Weiss, que escreveu alguns livros que ficaram muito famosos, que eram fáceis de ler, sobre experiência de quase morte. Interessante. Agora não lembro se era uma experiência de quase morte ou vidas passadas. Poderia dar uma lembrada. Era um médico da Flórida. São 30 anos, né? Os livros dele foram assim, um dos ingredientes do surgimento assim, exponencial da editora Sextante, que hoje está super forte. Sim. Você queria falar alguma coisa, Inês? Não, eu achei aqui a do Abra Merlin. É a edição 101, um ritual prático, a sagrada magia de Abra Merlin. Isso aí. Para quem deseja ver a magia se desenvolver na prática, basta um tempo, 6 meses e mais uma semana de invocações. Paciência, persistência e muita disciplina. Se temos um caso de censura na revista, é o caso autoimposto pelo autor, essa matéria. Sim. Então façam se você puder mandar para mim, mande, mas fica só entre nós, tá? Porque o autor não autoriza. Não, mas está lá no impresso e a biblioteca disse que eu podia digitalizar. Parabéns, acadêmicos. Então tá tudo certo. Caraca, bicho. Não repita esse ritual, senão você vai ser rico e vai morar num bunker. Mas rola essa história, né? Na Suíça. Porque esse é um ritual muito difícil de ser feito, né? E
E aí rola essa história ali no meio de que talvez o único que tenha conseguido aqui, que a gente conhece no Brasil, chegar até o final é o Paulo Coelho, né? Tem Me disse essa fofoca. me disse um ex-editor da Record, que era amigo da turma, que o Paulo Coelho acabou caindo fora desse núcleo aí, né? Do qual participou Raul Seixas e Raul Seixas aconteceu o que aconteceu, né? Mas esse editor me falou de uma certa ocasião que estavam tentando uma cerimônia lá e ele falou que deu super errado, que ele ficou super assustado e também não estava querendo saber mais disso. Caraca. Ele mesmo Eles já falou se meteram com coisas pesadas. Ele já falou numas entrevistas, né, que ele não pratica dessa forma, que ele foi para outros caminhos, né? Até hoje ele é um cara cristão, né? Então dá para perceber assim nesse trajeto da vida. Mas realmente o Diário de um Mago, para quem está começando a entender magia, é um livro bem interessante, né? Faz ali umas meditações, é bem bacana. Assim. Pô, muito interessante. Léo, queria saber de você, se você tem histórias de bastidores aí pra compartilhar com a gente, porque você trabalhava com a arte e não tem como não falar de esoterismo sem falar de um tipo de arte que ficou muito específica, que é essa arte meio transcendental, né? Essa coisa meio luzes, etc. Como é que era a direção artística? Que tipo de orientação você recebia? Então, quando eu entrei na Planeta, ela já estava seguindo o ritmo do meio ambiente, sustentabilidade e ecologia. Então eu não tive participação nessa parte. E também já era mais na área do computador, já era tudo feito no InDesign, então todo o material era digital. Por outro lado, tem uma história muito boa dessa época, porque quando eu cheguei na Planeta, e falava assim, putz, que legal trabalhar numa revista que eu sempre cultuei a adolescência inteira e tal. E eu sempre queria saber aonde foi parar aquele material que eles usavam como referência. Né? E eu sabia que tinha uma biblioteca da Planeta. Até que um dia, o nosso diretor de redação, o Ricardo Arne, falou, olha, o pessoal o RH tá precisando daquele rapidinho, Léo, rapidinho, que deu uma cortadinha aí. Repete de novo. E levar pra cá. Repete a história de novo. Você tinha a biblioteca da Planeta, que você sabia que existia, que era material de referência, né? Da biblioteca. Então, tinha a biblioteca da Planeta, eu sabia. Lá, quando eu entrei na redação, eu fiquei sabendo que tinha uma biblioteca da Planeta, que com certeza era a fonte de referência de tudo que foi usado para fazer a revista. Só uma partezinha, Léo. Antigamente, o Léo... Aí... só uma partezinha, né? Essa época o Léo não estava lá, mas a editora tinha salas de redação, e a sala de Planeta era grande, e todo o material de Planeta estava nessa sala. Caramba. Exceto fotolitos, né? Depois, quando o Léo entrou lá, a coisa já tinha mudado, as redações todas estavam unificadas no mesmo salão, e a gente teve que largar esse material acabou ficando lá no arquivo, né? Segue, Léo. Respondendo a sua pergunta lá no começo, como é que funcionava uma redação? Geralmente eram diretor de redação, editor e jornalista. Junto com isso, você tinha diretor de arte, diagramadores, e nos bons tempos você tinha o editor de arte, que era alguém que era pegar foto, refotografar para fazer fotolito. E isso, você tinha revisores, você tinha tradutores, você tinha o pessoal que coordenava o tráfego entre os jornalistas externos e a chegada do material para a redação. Então, uma revista como o Planeta, nos moldes antigos, deveria ser uma redação de 12 pessoas, talvez. Tá? Entre colaboradores e equipe interna, daria umas 12 a 15 pessoas. Isso foi enxugando. Quando eu entrei lá, eram 5 pessoas, tá? Que coordenavam a revista toda. E ela já estava mais na parte de
só de sustentabilidade, meio ambiente, ecologia. E esse material da antiga Planeta foi levado para um espaço menor, foi guardado, até o dia em que o RH requisitou essa sala. Nosso diretor de redação chegou e falou: a gente precisa esvaziar a sala da biblioteca, porque o pessoal quer aquela sala para eles. Quem quiser ir lá e buscar os livros, Olha. pode ir. Eita. Na época eu tinha uma moto, eu fiz 4 viagens de moto Caraca. carregando livros sobre ufologia, sobre todo o material que era usado de referência. Eu tenho muito material aqui sobre índios navarros, tem uma coisa muito legal aqui sobre pinturas de navarro. Nossa, isso aqui é só metade, a outra metade eu filtrei, ainda deixei em outro lugar. Mas praticamente toda a biblioteca da Planeta acabou vindo. 30% veio para mim e os outros 70% para os outros 3 integrantes da equipe. Quem não queria nenhum assunto paranormal ou sobrenatural, daqui que eu levo, e isso aqui é um material de pesquisa hoje. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Geralmente, então, o material da Planeta, ele era um material baseado em livros também, em revistas gringas, em entrevistas. Tinha jornalistas que iam em loco perguntar, investigar e por exemplo, quero fazer alguém queria escrever sobre Umbanda, e alguns jornalistas no centro ou chamavam para entrevistar. Como que funcionava isso? Vocês entrevistavam no local ou convidava para a pessoa aí no escritório para conversar? Era um pouco de cada? Como que eram feitas as pautas da revista Planeta? Como que era essa dinâmica de produzir essas ideias? Tinha um grupo de reunião, como eu imagino que seja uma revista atualmente, um podcast, e a galera definia a pauta de alguns meses, do ano todo. O grupo tinha 2 jornalistas, um jornalista que ia no local, fazia a pauta direto, depois entregava para o editor. Como que era mais ou menos isso? Bom, vamos começar aí com um exemplo que vai atender ao que você perguntou e um pouco que a Inês perguntou em edições específicas. Umbanda. Quem escrevia o material de Umbanda pra gente? Jornalista que entendia de Umbanda. No caso da edição de Orixás, foi uma edição pautada pelo próprio Domingos Ugaray, que era o dono da 3. E ele queria uma edição que tivesse os principais orixás em ilustrações de página inteira coloridas. E era uma especial que tinha sido dada para mim, né? Era o meu início no trabalho de especiais. Então, o que eu fiz? Eu tinha um colega que era escritor de novela até, né? Que era adepto dessa área. Ele era adepto de candomblé. O texto, então, totalmente resolvido. Qualidade de texto totalmente resolvida. E nós contamos com a colaboração aí, no caso, ele pediu e a pessoa deu, do pai de santo dele, que por sua vez era um diretor de TV. Não era um qualquer, né? Era uma pessoa familiarizada com comunicação, de sobrenome alemão, até curioso, né? Um pai de santo, Cícero Schneider, e deu uma aula de orientação para nós. Tem uma curiosidade aí que a Inês vai gostar. Capa dessa edição aí, o ilustrador ia fazer assim, Iemanjá. E ele fez uma Iemanjá de Hollywood. Né? Iemanjá tipo de Umbanda. Né? Então, esse consultor, esse pai de santo, viu a capa e falou: o que é isso aqui? Uma Iemanjá, na verdade, na imagem correta, é uma matrona africana. Assim, forma opulenta, não. Pode falar para ele fazer isso aí. E você vai ver que a capa foi assim. Tá? Sim. E deu super certo. A revista também deu muito. Porra, que do caralho. Que legal, que legal. Então existia de fato uma preocupação para fazer uma transposição adequada e não só vou colocar isso aqui porque isso aqui vai vender.
né? Vou fazer uma capa Uhum. para vender, não. Não, Vou fazer uma vender, capa mas que retrate do que realmente a gente entende sobre aquilo ali. Muito, muito bom. Vender vai ser uma Excelente. consequência. A edição, por exemplo, que mais vendeu, que eu sei, Chico Xavier, foi toda produzida com gente que conhecia Chico Xavier, estudava a obra dele, conhecia em profundidade o que ele estava dizendo. Isso é a razão do sucesso. Então, muitas vezes, quando fazia uma matéria muito específica, se contratava freelancers, né? Imagino que deve ser assim até Sim, hoje. basicamente eram revistas, né? freelancers. A revista era feita por freelancers. O Léo descreveu aí o esqueleto de uma redação. Acho que o máximo que eu tive, Léo, foram 4 redatoras. Então, eu mais 4, 2 pessoas da arte e uma secretária. Caraca. 8. Né? Uhum. Não, 8 pessoas. Era um esqueleto, era um esquema armado para receber o material, uhum. dar o trato, editar e publicar. E eu acho que é importante salientar, porque, novamente, eu brinquei aqui, né? Tipo, esses assuntos malucos, que é o nosso assunto, né? A gente gosta, Mundo Freak é o nome, né? É isso aí, sou rei dos freaks. Mas eu acho que é muito interessante, mesmo com alguns materiais super datados, por exemplo, acredito eu que boa parte do nosso podcast, dos nossos ouvintes, não curtam muito o tipo de conteúdo Von Däniken das ideias, né? Até porque isso ficou muito datado, principalmente com novos achados arqueológicos, né? Então tem muitos textos que acabaram ficando um pouco no passado conceitualmente. Mas uma coisa que você não... E eu queria muito que o ouvinte que nunca pegou uma edição da Planeta tivesse contato com algum texto para você ter a noção de que era uma qualidade muito grande. Porque era um tipo de jornalismo que hoje em dia às vezes é até um pouco difícil de encontrar aquela coisa do... Assim, né? A gente tá falando assim, pô, o início da Planeta tinha 5 revisores. Tradutores, né? Revisores, não sei das quantas. Hoje em dia, se tem um revisor numa edição, às vezes é muito. Às vezes não tem revisor, né? Por várias questões aí que infligem o jornalismo, etc. Que, enfim, né? Não é uma novidade isso que eu tô falando, né? Dá pra ver que né, principalmente com inteligência artificial, né? As redações vendendo cada vez menos. Você tem esse enxugamento aí da equipe, da redação. Mas sempre foi a equipe da Planeta, né? Sempre foram de profissionais muito legais, de muito profissionais mesmo, e que os textos tinham uma qualidade muito boa pra você ler. Então, novamente, não é que pra você comprar tudo, que como o próprio Edu tá falando, nem ele acreditava em tudo, né? Nem ele, às vezes, provavelmente, na maioria, inclusive. Mas a qualidade técnica é impressionante, assim, pro que tinha da época. É uma coisa que às vezes é difícil você ver hoje em dia. Às vezes, esse tipo de tema sendo retratado dessa maneira tão profissional. Que você vai abrir uma internet, um blog, tu vai ver que a pessoa não tá tirando referência de lugar nenhum, das vozes da minha cabeça. Fonte Arial 12, Águas de Lindóia. E aqui não, aqui você vai procurar o profissional certo, a pessoa que era entendida no assunto. Então, assim, isso é algo que precisa ser muito salientado de que, como o Edu tá falando, o sucesso da revista, ela não é à toa. Ela é referência para muita gente, principalmente por essa qualidade, independente se você acredita ou não naquele tipo de material, se ele tá datado ou não. Por exemplo, paranormalidade, o tipo de coisa quase você não vê hoje em dia, né? Sendo tratado em nenhum lugar. Geralmente você vai pra espiritualidade, ou você vai pra ufologia, que também tem uma vertente, mas tem também esses pequenos subgêneros dentro do misticismo que nem se retrata mais, que lá você ainda tem muita coisa, né? O que você mais lembra desse época de... Teve algum leitor maluco que apareceu na redação falando que tinha uma grande mensagem do universo? Teve alguma dessas... Que alguém da editora recebeu, foi numa casa de Umbanda e recebeu alguma... Parabéns aí pelo bom trabalho. Tem algumas histórias dessa? Ou era simplesmente uma coisa super normal e natural aí pra vocês, do dia a dia? Não, uma vez uma correspondência de alguém lá que falava assim, bom, você aí, que é um extraterrestre, foi bom. Não sei se eu sou extraterrestre, eu acho que eu não sou extraterrestre. Não que você saiba, né? Não que eu saiba. Edu, nós temos uma história de profecia, hein? Eita. Então, por favor, decline. A história, eu conheço superficialmente, que é o dia que a Planeta acabasse, o que aconteceria? A editora 3 acabaria junto. Caraca, hein? Não foi essa a história? Eu não lembro dessa história, mas
É plausível. Eu lembro que falavam na redação que alguém falou que se a revista Planeta, o dia que a revista Planeta acabasse, mais um tempo a editora cairia junto. A editora não existe, a redação não existe mais. Hoje é um galpão vazio lá. Né? Caraca. A editora faliu. E a né? revista A acabou. editora faliu. E a revista, Exatamente. eu considero que a revista, assim, sobreviveu ainda numa versão online até 2023, né? Mas aí já era o fim do fim. Dava mais. E foi a revista de maior tempo em circulação no país. Caraca, não fazia ideia. Que daí 70, né? 538 edições, 47 anos ininterruptos. Caraca. 72 a 2019. E a gente nunca viu um fantasma naquele prédio, porque aquele prédio tinha tudo para ter fantasma. Pelo amor de Deus. É um galpão gigantesco. Que tinha, viu, Léo? Porque não sei se você ouviu a história da dona Elsa, você não deve ter ouvido essa história. Ela. Eu vi. Ela conhecia umas histórias interessantes. Havia uma editora dentro da editora, que era uma editora chamada Ideia Editorial. Essa ideia editorial nasceu de uma pendência jurídica entre a Abril e a 3. O Alzugaray tinha comprado o título. O Alzugaray era detentor do título Homem. E a Abril lançou aqui a Playboy com esse título Homem. Então houve uma briga jurídica e o Alzugaray ganhou. Então ele falou: eu vou pegar esse título e vou queimar. Fazer a Playboy suja, a Playboy assim do Underground. A Playboy Underground, a Playboy dos mecânicos de oficina, Caraca. tipo baixaria. E ele fez. A pessoa que começou a fazer isso aí, acho que não tinha. Ele era jornalista, eu descobri depois, mas eu não sabia que ele poderia lidar com isso. Ele fez, fez e deu super certo, vendeu, que foi uma barbaridade. Então, de repente, eles ganharam um título no mercado, fazendo um tipo de produção assim. E aí a editora cresceu, fez até revista em quadrinho. Tudo nessa liga assim, de pornô meio sujo, né? Meio sujo não, assim, depravado. Mas era coisa, assim, olhava assim, nossa. E então, uma pessoa, o segundo na linha lá, numa certa época, herdou a posição do anterior. O anterior saiu da editora, inclusive, e esse segundo herdou a posição. Aí, ele era casado, a mulher tinha dado à luz recentemente. Daí a dona Elsa está na nossa relação e sai e vai lá falar com ele. Leonel, o nome dele é Leonel Prata. Leonel, estão me dizendo aqui que tem um espírito querendo reencarnar na sua família. Imagina, mano. Caraca. A mulher teve o neném agora, a gente toma todas as precauções, papapá. Então, Leonel, esse é o recado que me mandaram passar para você. O menino veio depois. Caraca, bicho. Cara. Uma outra ocasião, isso aí foi com o dono da empresa. Tá lá a senhora e de repente ela levanta a redação, vai até a sala do Domingos Alzugaray, pediu para autorização e a secretária sempre franqueava a passagem. Né? Ô, seu Domingos, o senhor está fazendo uma dieta aí de carne, é isso? Era uma dieta maluca que ele só podia comer carne. Nunca ouvi falar disso. Sim, por quê? Eu estou me falando aqui para o senhor parar imediatamente com isso. Senão o senhor vai ter problema disso, aquilo. Parece que depois ele teve um probleminha e resolveu seguir a opinião dele. Então, o espírito tinha lá dentro, com certeza.
Caraca, bicho. Brasil, né? É isso aí. Essa senhora era fabulosa, assim, uma médium espetacular. Mas ela trabalhava lá? Ela... Trabalhava. Eu entrei lá e estava com 75 anos, contratada. Ela morreu com 102 anos. Até os 102 Caramba. anos, ela era funcionária da editora. Caraca, bicho. Tá lá até hoje. Não, agora já largou. Engraçadinho. Agora já largou. Ai, caraca. Cara, que excelente. Du, quero muito agradecer a sua participação. Obrigado por ter topado essa loucura, não conhecer a gente. E, enfim, espero que pelo menos esse trabalho tenha feito, enfim, chegue cada vez mais pessoas para falar um pouco do trabalho, do importante trabalho de vocês. Entender que essa loucura toda é culpa de vocês, para mandar carta aí, ó, processos para Edu e Léo aí, ó. Mas brincadeiras à parte, tem uma mensagem final aí pro nosso ouvinte? Só aceitamos cartas, não pode ser e-mail. Ao velho estilo. Nós somos das antigas. A mensagem é assim, olha, pessoal, sigam abertos a tudo que aparece por aí. Com o pé no chão, é claro, com sensatez, com bom senso, mas fiquem abertos, porque não é só isso aqui que a gente está vendo, né? Existem outros mecanismos aí, outras engrenagens por trás, bem maiores, que a gente não conhece ainda, ou só vislumbra, e são essas engrenagens aí que explicam tudo. O mundo freak, a planeta, Perfeito. a loucura que a gente vive, etc. Não, com certeza. Eu lembro de uma vez eu tava num terreiro de Umbanda, né? Eu tava conversando com um caboclo e tal. Aí eu tava justamente com esse problema. Falei, pô, eu queria acreditar numas paradas, só que eu tava com essa dificuldade. Eu já tava recebendo as mensagens, Andrei, você precisa acreditar mais, se você quiser trilhar mais ou menos esse caminho e tal. Aí o caboclo virou pra mim e falou, Andrei, olha a sua volta. Aí ele virou assim, tipo, a galera toda dando cambalhota, os caras tudo incorporado com indígena. Olha a sua volta, só tem louco aqui. Tipo, tu tem que abraçar essa porra, cara. Se tu quiser ir, você trilhar esse caminho. Eu falei, não, é verdade. Você tem um ponto aí. Aí eu falei, não, isso aí é verdade. Isso aí. Léo, mensagem aí pros nossos ouvintes. Usando essa sua história que você falou sobre os caboclos, eu frequentei um bando durante um bom tempo e eu sempre passava por uma entidade, um preto velho, que na verdade era uma japonesa. Essa minha amiga, que era médium, ela incorporava, pegava uma bandana, cobria tudo e deixava só um fiozinho aqui do olho para fora. E eu sempre fui cético. Nessa época eu estava na Planeta. Eu era muito cético. Um cético indo na Umbanda, eu falei, isso é transe coletivo, eu não sei o que lá. Eu falei. Aí um dia eu sentei com ela, conversei, tudo que tinha que conversar. Na hora de ir embora, ela falou, mais alguma coisa? Não, domo arigato. Ela, o que você falou? Domo arigato. Aí ela ficou uns dois minutos falando em japonês comigo. Do tipo assim, você tá duvidando? Vamos conversar em japonês então? Eu falei, desculpa, foi sem querer, obrigado pela lição, até logo e fui embora. A minha amiga médium não fala nem o domo arigato. Falei, pronto, já recebi a resposta que eu precisava. Então, é exatamente o que o Edu fala. Tem muita coisa que, vamos dizer assim, existe uma selva enorme aí para a gente descobrir o que tem nessa selva. A Planeta pegou a machete e abriu uma trilha. Cara, entra lá para descobrir mais coisas. O que a Planeta não descobriu, ainda tem muita coisa aí para ser descoberta. Então, perfeito. Só que com qualidade, com pesquisa, com seriedade. Hoje, eu acho que hoje a gente leva muito mais a sério as coisas que aconteciam na época que a Planeta falava. Muita coisa foi desmistificada, muita coisa foi explicada. Mas sobrou muita coisa em que a Planeta abriu um caminho e a gente tem que absorver o passado e achar um caminho para o futuro.
Perfeito, perfeito. É isso aí. E eu acho que, da mesma maneira como a ciência, ela tem os seus problemas, né? Que era o discurso dos criadores originais, do tipo, poxa, eles não eram anti-ciência, né? Eles gostavam de ciência e eles provocavam essa questão. Talvez a gente não concorde hoje, talvez eles estavam mirando numa ciência meio, criticando uma ciência sexo XIX que melhorou, mas ao mesmo tempo o esoterismo, o misticismo, o ocultismo, ele também tem que melhorar. Existe também muita crítica, né? Eu acho que esse é o grande importante. E eu acho que todo esse material é pra gente incentivar aí o senso crítico, né? Que eu acho que é o mais importante. Você não precisa acreditar em mim. Segue o teu caminho, trilha o teu caminho. Só não acredita em todo tipo de bobagem que você vê por aí, né? Acredita em pessoas que são referência, acredita em pessoas que estão fazendo um trabalho honesto, né? Não cai... Porque também tem essa coisa da pessoa estar no desespero, né? A pessoa quer acreditar em alguma coisa. Aí acaba se tornando presa fácil para as pessoas que querem enganar, né? Que querem tirar um dinheiro fácil, coisa nesse sentido, né? Que também é uma coisa que acaba manchando muito a área, com toda certeza, né? Inês, você quer aí dar um alôzinho especial aí para os nossos ouvintes? Eu quero, na verdade, agradecer o Léo e o Edu, que eles me ajudaram. Eles não sabem o quanto eles me ajudaram na minha pesquisa, na produção da revista e hoje falando aí da história dos bastidores. Eu tenho esse meu objetivo de justamente tentar entender isso, né? Por que coisas relacionadas à magia, a esoterismo vendem tanto no Brasil? Para mim isso está muito ligado com a nossa cultura religiosa e aí eu acho que a Planeta tem um papel extremamente importante nisso, como difusora de conhecimento, como aí uma parceira, uma impulsionadora da indústria editorial. Então, para mim foi muito mais produtivo hoje estar como ouvinte também. Então, queria agradecer a participação, a oportunidade de estar aqui participando com os dois. E para os ouvintes é isso, assim, não acredite em tudo que você vê no TikTok. Porque a gente precisa ter esse pensamento crítico aí. Esse é o recado do dia. Perfeito, perfeito. Rafael, o que você aprendeu hoje? Eu aprendi que se eu parar para analisar algumas edições da revista Planeta, que são muitas edições, eu tenho certeza absoluta que muito produtor místico do TikTok, do YouTube, ficariam sem nenhum assunto se eu falasse assim, pô, agora fala alguma coisa que tu não leu na revista Planeta. Eles vão ficar completamente sem assunto, porque porra, tá aí um desafio, hein? Alguém que... Essa galera aí, pô, cara, eu tenho certeza, mano, eles lançam uns assuntos que eu conheço desde a década de 90, e eles falam como se fosse a coisa mais nova do mundo. E eu, cara, isso aí já era famoso na década de 90, quando eu era criança, isso já era famoso. E aí a Planeta já vem desde a década de 70, 80 pra caramba, 90 aberta, fazendo esse tipo de conteúdo, e tem gente que traz como se fosse E aí, a grande novidade. É isso. A grande novidade. Então, certeza aí que essa revista ela é responsável por jogar muita gente boa nessas curiosidades, lançar muita curiosidade interessante pra gente. Eu não conhecia a revista Planeta, mas o Andrei talvez tenha se inspirado também para trazer o Mundo Freak por causa da revista. Então acredito que a influência positiva é muito maior do que qualquer outra influência negativa aí. Então acho que eu estou lisonjeado de ter aprendido tanto e conheci o Léo há pouco tempo e já estamos aqui gravando. Muito, muito legal isso. Um prazer exato ter recebido vocês dois aqui. Perfeito, então, gente. Gostaria muito de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. E aquilo, não olhe para trás.